Senado do Conselho Superior da Defensoria Pública. Expediente, procedimento 618/2014, interessado Pedro Antônio de Avelar, assunto proposta de alteração da deliberação 244/2012. Tá ligado? Regulamento do concurso de promoção na carreira. Relator, conselheiro Luiz Gustavo Antonetti Alves da Silva. Antes de passar a palavra, apenas delimito o objetivo da reunião, que é avançarmos aqui e criarmos um consenso sobre o tema. Primeiro, observando o impacto da emenda constitucional 80 sobre os critérios de promoção, principalmente sobre o funcionamento no ano de 2014, decidir sobre os concursos de promoção para o nível 4 e para o nível 5, definir quais concursos iremos abrir ainda nesse ano e com quais critérios e como se dará essa abertura. Passo a palavra então ao conselheiro Luiz Gustavo Fontanete Alves da Silva. Boa tarde a todos. Na verdade, eu acho que o objetivo dessa sessão era podermos nos apropriar da questão, mais do que sairmos aqui com efetivamente a questão definida e um voto proferido, uma minuta de deliberação aprovada. Então, até com a ajuda da Jota, eu fiz uma minuta analisando primeiro os pontos da proposta feita pelo conselheiro Pedro, a quem já parabenizo pelo teor, porque realmente foi fundo no tema. Na verdade, eu problematizei após isso com a proposta de alteração também protocolada pela conselheira Kátia, e depois o próprio Pedro protocolou uma proposta nos mesmos modos, para tentar, para que na verdade altera para tentar abrir os concursos de promoção. Então, antes da gente passar, eu pedi para a Sara mandar o documento aí para todos. Antes da gente passar a análise desse documento propriamente dito, eu acho que a gente poderia discutir um pouco a respeito da nossa visão quanto, primeiro, à incidência da emenda constitucional 80, segundo, a paralisação dos concursos de 2013 e, de certo modo, de 2014, por conta das ações judiciais propostas, e segundo, terceiro, a abertura dos concursos de 2014, do nível 2 para o 3, 3 para o 4 e talvez 4 para o 5, e também o concurso de 2013 do 4 para o 5. Dito isso, eu gostaria de dizer aqui que até com base na proposta que o Pedro fez, eu analisei um pouco a questão da incidência da súmula, da emenda constitucional 80. Eu acho que aí não tem mais nem o que falar. A gente tem mesmo que aplicar aí a questão do 1/5 da lista de promoção de antiguidade no nível para a promoção do merecimento. E isso, como vocês vão ver ao longo depois da análise da própria minuta feita pelo Pedro, ela vai ter alguns impactos que, no meu ponto de vista, vai, de certa forma, matar a promoção por merecimento na Defensoria Pública, mas, enfim, é o que o Constituinte aí nos colocou e temos que seguir, não há muito o que fazer. A partir disso, nós temos aí, já pensando também na questão da abertura dos concursos, nós temos o óbice judicial, talvez haja uma eventual mudança desse cenário com o agravo protocolado, aliás, pedido de reconsideração protocolado pela Jota. Na verdade, eu não tenho certeza se eles já protocolaram ou não, mas eles iriam fazer um pedido para o juiz para tentar destravar aí o concurso de 2013. Mas, independente disso, a gente tem a proposta feita pela Kátia e pelo Pedro de abertura simultânea dos concursos de 2014. A gente deixaria um pouco de lado o concurso do nível 4 para o nível 5 de 2013
e abriríamos do 2 para o 3, 3 para o 4, e aí de 2014, de forma simultânea, né? Nessa abertura, a gente teria um problema. Na verdade, a proposta também prevê como ela altera a 244, depois a gente vai ver aqui, ela prevê, agora que eu vi, também a abertura do concurso do 4 para o 5 de 2013, porque ela modifica aquela regra que nós temos na deliberação 244, de que o concurso ele só pode ser aberto quando terminar o concurso anterior. Porque, segundo a minuta feita pela Kátia, que o Pedro também vai nesse sentido, ela prevê a abertura simultânea com a consideração na base de cálculo para a promoção do número que será promovido no nível anterior, né? E aí dispensa o aguardo do julgamento. Com isso, independentemente da paralisação do concurso do nível 3 para o 4 de 2013, haveria a possibilidade de abrirmos também do nível 4 para o 5. E aí a gente tem o seguinte dilema. Vamos aplicar a emenda constitucional 80 em todos os outros concursos que estiverem abertos, e no concurso de 2013, teoricamente retroagiria a dezembro. O que nós vamos fazer? Vamos também aplicar a emenda em que pese a retroação seja para o momento anterior à edição dessa emenda? E se não formos aplicar a emenda, nós vamos fazer o quê? Vamos aplicar a Lei 988 da forma como a gente vinha fazendo e que já vimos que foi judicializada, ou nós vamos aplicar a Lei Complementar 80 de 94, que prevê a possibilidade de 1/3? Enfim, são esses os questionamentos. E aí agora, se todos quiserem falar sobre esses tópicos preliminares antes e depois passar para a análise da minuta, ou, enfim, tiverem alguma observação, acho que fica mais fácil. Vou fazer só uma colocação preliminar de meio minuto, não vou entrar não. Eu diria que, na linha do que foi dito aí, temos duas questões separadas. A primeira é emergencial, isso já foi dito, a Cátia também endossou, ou seja, essas soluções ditas agora aí, temos que discutir, elas levam em conta, em primeiro lugar, uma questão que é emergencial, que é para agora, que é excepcional e que não tem jeito de agradar a todos os lados. De um jeito ou do outro, alguém pode impugnar. Mas eu digo emergencial porque ela resolve os concursos pendentes ou aqueles que têm que deste ano ser celebrados. Então isso aí eu acho que a gente poderia colocar como um ponto básico da discussão, ou seja, a questão emergencial, excepcional, uma postura que se encontra, que pode ser ou não acatada. Agora, fora isso, a proposta é mais longa, porque ela vai discutir outras questões da emenda, aí já vai ser a segunda parte com mais calma. Emergencial que eu falo é a aplicação da emenda nos próximos concursos vão se abrir. Não, eu quis dizer de qualquer das posturas, seja da emenda ou não, seja da São Jorge, só da emenda, é isso? Eu quis falar emergencial do que está pendente, né? Eu acho que o que o Pedro colocou é que seria necessário avaliarmos a proposta da Kátia e do próprio Pedro quanto à abertura imediata dos concursos. A única coisa é que, assim, a Kátia ela fez uma proposta de alteração da redação que você havia feito. Por isso que eu incluí aqui a discussão no bojo da análise genérica. De tudo. Mas eu concordo com você, Pedro, que o maior gargalo mesmo é essa abertura. Então, se os conselheiros assim entenderem, a gente poderia passar para essa discussão primeiro e depois ver o resto. Mas só pela ordem, eu acho que o trabalho podia ser encaminhado na forma seguinte, que o que a gente colocou, e primeiro que você colocou, foi a aplicação da emenda constitucional 80, certo? Eu acho que antes de a gente detalhar como se dará a aplicação da emenda constitucional 80, eu acho que a gente passa por essa primeira fase, onde os conselheiros debatem a aplicação ou não, e aí um conselheiro pode levantar o dissenso, não acho que é interessante aplicar a emenda constitucional 80, eu acho que devemos continuar aplicando a lei 988, não a lei complementar 80. E aí, se há consenso nisso,
a gente vai para um segundo momento, que é os eventuais dissensos em relação à aplicação da emenda constitucional 80, porque temos já duas propostas sobre a aplicação da emenda constitucional 80. Temos uma proposta do conselheiro Pedro Avelar e temos uma proposta da corregedoria, correto? E há também um entendimento da administração sobre essa aplicação. Não há muito dissenso mesmo, pelo que eu já percebi nas três propostas, na aplicação, mas é o que a gente poderia discutir. Então, nessa primeira rodada, eu gostaria de que a gente se debruçasse sobre isso e aí sim os conselheiros se focassem nisso, a gente partisse para outro ponto. Nisso, eu gostaria que o conselheiro Luiz Gustavo fizesse, deixasse bem claro para os conselheiros o que implicará, grosso modo, a aplicação da emenda constitucional naquele percentual, né, na forma como se dará a promoção e como se dará a promoção por mérito. Aquele quesito que a gente viu, acho que é 30%, 40%, e como naquele quadro apresentado pela assessoria jurídica, aquele que não foi promovido por mérito esse ano, necessariamente será promovido por antiguidade do ano seguinte. Acho que, fazendo essa apresentação a grosso modo, a gente pode abrir um debate sobre a promoção nos moldes da emenda constitucional 80, se é isso ou não, e depois, numa outra fase, a gente detalha. Eu confesso que eu não entendi muito bem o que o português quis dizer, mas eu vou tentar manter essa explicação. Não, se for o que eu entendi, e é o que eu imaginava, na verdade, a discussão sobre o efeito da emenda constitucional 80 no concurso de promoção dos requisitos, quem pode participar ou não, eu acho que isso é preliminar à forma como vai abrir. Então, não sei se é isso. O que nós temos que discutir primeiro aqui é qual que é o efeito da emenda nos próximos concursos que vão se abrir agora, no próximo edital, independentemente se é com efeitos retroativos a 2013 ou se refere a 2014. Eu só queria que... Não sei se é isso ou não. Não, assim, a gente já está discutindo como se dará. Eu só queria que a gente passasse pela fase de se dá. É assim, é consenso de todos que vamos aplicar a emenda constitucional 80? Sim. Eu só queria passar por essa fase e perceber, e colher a opinião de todos os conselheiros. Se já passamos por essa fase e é consenso entre todos, então a gente pode ir para a segunda fase. Não, então, acho que o debate é se há aplicação ou não. Tá. Bom, na verdade, eu acho que, como o português disse, isso é um pouco de consenso, pelo menos na minha ótica, de que nós deveremos agora aplicar a emenda constitucional 80, porque ela faz com que automaticamente toda disposição contrária, seja da Lei 988, seja da Lei Complementar Federal 80/94, sejam consideradas não recepcionadas naquilo que for encontrado. A questão aí é o seguinte: pela disposição, agora se aplicaria à Defensoria a forma de promoção prevista no artigo 93 para a magistratura. Porém, ali na forma de promoção da magistratura, eles preveem algo que a gente não tem, que é a questão justamente das entrâncias, da estruturação da carreira. Lá, a promoção ela acaba se dando de baixo para cima. Por exemplo, ou a aposentadoria ou o falecimento de um desembargador, automaticamente alguém ascende à posição de desembargador e assim por diante, das entrâncias maiores para a entrância inicial. Isso, na Defensoria Pública, nós não teremos, porque a nossa forma de promoção, ela, pelo contrário, necessariamente ela vem de baixo para cima, porque todo ano, necessariamente, são promovidos 15% dos integrantes do nível, de cada nível, na verdade, né? Então, 15% do nível 1, 15% do nível 2, 15% do nível 3, e assim sucessivamente. Essa é a forma como a nossa promoção foi estruturada pela Lei Complementar Federal 80 e pela Lei 988. Isso em si, essa forma de estruturação, ela não é atingida, né? O que é atingido nesse momento é como a divisão das promoções por merecimento e antiguidade se dará, né? Porque hoje a gente tem metade, basta que seja respeitado o interstício mínimo de 2 anos ou não tenha inscritos com o interstício, que há a promoção, metade por merecimento, metade por antiguidade.
Isso até porque a gente entendeu de forma unânime que não iríamos aplicar a Lei Complementar Federal 80, modificada pela 132, que previa lá o 1/3 da lista, também, enfim, por algo que a gente vinha fazendo e acabou se adotando, agora está sendo judicializado. Uma outra questão aí que também a magistratura tem, que a gente, no meu ponto de vista, não vai ter, eles fazem a promoção por merecimento, elegendo uma lista tríplice, e dentro dessa lista tríplice, eles escolhem até mesmo pelo tipo da vaga que será preenchida, né? Escolhendo ali entre os merecimentos. Na verdade, eles acabam dentro dessa lista tríplice escolhendo o mais antigo, salvo raros casos de exceção. Isso, no meu ponto de vista, também não se aplicaria à Defensoria Pública, até porque não faria sentido a gente formar uma lista tríplice dentro do 1/5 da lista de antiguidade no nível para ser promovida por merecimento, porque essa lista, se a gente não promovesse o de cima, ele iria para baixo e assim por diante, porque a gente tem um patamar fixo de promoções, 15% do nível, né? Então, assim, acho que até consenso, e foi isso que o Pedro trouxe na proposta, a única coisa que se aplica necessariamente é o patamar de 1/5 da lista de antiguidade no nível. Ou seja, se a gente tiver 200 defensores públicos no nível 1, aplicando 15%, vão ser... 20%. Não, 15%. Não, 15% é o que vai ser promovido, são 30%. Atividade. Não. Ele quer falar do primeiro lugar, do que tem que promover. Isso, do que tem 15% de 200, alguém que é bom de matemática. 30. Desses 30, 15 por antiguidade e 15 por merecimento. Esses 15 por merecimento, eles necessariamente vão ter que estar dentro do 1/5 dos mais antigos do nível 1, que seria 40. Né? Dentro dos 40 primeiros da lista de antiguidade. Né? Tendo esses que se inscreverem. Né? Isso, tendo que se inscrever e tal. Essa seria a sistemática, basicamente. Mas, excetuando essa situação, quando não tivermos 1/5 inscrito, né? Aí sim. Uma outra coisa que também tem que ser discutida, eu e o Rafael discutimos ontem à noite, é que é o seguinte, se agora essas pessoas que estiverem no nível 1, aí nesse exemplo que eu dei, se inscreverem por merecimento e antiguidade, estiverem dentro do 5º, mas não pontuarem por merecimento, não fizerem ponto nenhum, eles simplesmente se inscreveram e estão na lista, na parte lá do 1/5. Nós vamos promover, não vamos promover, né? A princípio eu acho que vai contra a questão do merecimento, né? O cara fez 0 pontos e porque está dentro do 1/5 da lista, nós vamos promover? Mas aí também não é merecimento, né? Depois a gente discute isso, É uma né? questão posterior. Depois a gente discute. Isso aí já é por menor. Já é por menor. Eu só queria manter o foco aí. Aplicação da emenda constitucional 80. No que se dará, eu acho que assim. Ele já disse basicamente no grosso onde vai impactar de forma. Nós não vamos. A emenda constitucional 80, e aí aberta aí a oportunidade para os conselheiros se manifestarem sobre a aplicação da emenda constitucional 80. A única aplicação que a gente vê, assim como foi o caso do Pedro, o Pedro propôs isso, eu estou de acordo, é a alteração da quantidade, do requisito pro merecimento, né? Um outro detalhe que o Pedro também ele pôs parece ser por menor, mas no fundo acaba não sendo, porque a Constituição, no artigo 93, ela prevê o merecimento, a promoção, o interstício de 2 anos, de uma forma um tanto quanto genérica. O Pedro considerou que apenas a promoção por merecimento terá que respeitar o interstício de 2 anos. A gente, hoje... Eu acho um absurdo, vai estar lá. Então, absurdo, mas é o que está lá.
Eu discordo um pouco, mas eu até entendi. Porque assim, hoje a gente, pela lei 988, a gente pela lei 988, não, pela nossa interpretação, que até tem a ver com a lei 80, a gente considera 2 anos como interstício para a promoção, tanto de antiguidade quanto de merecimento. Aí temos que ver, eu particularmente entendo que a emenda ela não deixou de recepcionar a nossa lei no que toca a esse requisito também para a antiguidade, mas aí é questão de interpretação e, como a gente sabe, pode pender para os dois lados. Mas também não vai ter um efeito tão prático assim, porque quem tiver antiguidade com certeza vai ter os 2 anos, né? Mas enfim. Posso Não necessariamente. fazer uma sugestão Não, mas se quem em tá cima da discussão da aplicação ou não? Acho que é mais fácil, acho que eu estou sentindo a maioria, se não todos, acho que concordam com a aplicação imediata da emenda, 80. Agora quem não tiver, daí que se manifesta, porque daí a gente já parte para o próximo tópico, né? Porque cada um ficar... não, é só uma sugestão, não quero cercear o direito de nenhum conselheiro. Trazendo o informe da comissão instituída pelos senhores, que conta com a participação de 2 conselheiros, com a participação da ouvidoria, da associação de servidores e assessoria jurídica e assessoria parlamentar. Só uma coisa que o conselheiro Miragaia lembrou, é porque no artigo 93 há a previsão de que a sessão para julgamento dos concursos de promoção será secreta. Isso se dá lá também porque eles formam uma lista tríplice e dentro dessa lista tríplice eles avaliam os candidatos até sem critérios objetivos. Então eles fazem isso de forma fechada. No nosso caso aqui, como até pela proposta do Pedro e pela minha visão, a gente não irá aplicar a formação de lista tríplice, porque a gente vai promover aquele percentual do nível, eu também considero que não deveríamos aplicar a sessão fechada do conselho. Onde consta isso? Como? Não consta isso não. Consta o quê? Condição secreta. Consta, Sim. 93 para promoção. 93, sessão secreta para promoção. Eu só não me recordo de Aqui, ó, artigo 116, parágrafo 3º da lei. Ah, tá. Não, mas não da... Não, da PEC não. Da PEC Da não. PEC eu tô colocando. Então, só trazer o informe, a comissão, por unanimidade, entendeu que completamente cabível a aplicação, né, dos critérios de promoção e de imediato, né, aos defensores públicos. A gente deve realizar poucas alterações na nossa lei complementar. Em relação às alíneas, devemos realizar poucas alterações em relação às alíneas. Se eu não me engano, só vamos excluir a linha D e a linha E, por entendermos inaplicável à Defensoria Pública. Acho que é isso, né? Linha D, a linha E. A gente, na verdade, há um entendimento divergente da ouvidoria, da corregedoria e do conselheiro Wagner, que vão encaminhar, quando a gente for encaminhar o parecer final E a aqui para o ouvidoria conselho. também. A ouvidoria. Oi. Então, peraí, deixa Mas eu falei. Valeu, Wagner. Falei. Ouvidoria. Mas a maioria entende como inaplicável. Mas o entendimento em relação à aplicabilidade da emenda constitucional é unânime na comissão. Só para esclarecer, o senhor Gustavo, a aplicação da emenda, inclusive, para os processos de promoção que retroagirão os efeitos a 2013. Então, aí a gente... Porque porque eu acho que a questão principal a questão principal Essa aí é a fase 2. essa é o a fase 2, português não, fase dois. não tinha Não, entrado. entendi. Não, Mas aí Primeiro Vossa Excelência fatiou. Vamos falar de outubro de 2014. Então, sim, mas deixa eu só entender aqui. A comissão falou então que
dentro do artigo 93, as alíneas D e E não se aplicariam à defensoria. Esse seria um indicativo que iremos apresentar a esse conselho. Eu estou de acordo com isso. Só para poder... Mas assim, enquanto ainda não é o relatório final da comissão. Tá, legal. Certo? É só um informe. Só um informe. Podemos passar então para outro ponto? Ninguém. Segundo ponto, mais duro, mais difícil. Outubro de 2014 está resolvido. Agora, vamos falar do passado. Desde quando se aplica a emenda constitucional? Temos a data da promulgação da emenda, maio de 2014. Temos a todos os concursos não finalizados e temos outubro de 2014. Eu acho que eu penso dar esse encaminhamento, de analisar essas três fases. Alguém tem um outro encaminhamento para análise de outro período? Eu estou dando um encaminhamento para analisarmos agora 3 períodos para análise dos concursos. Concursos em andamento, maio de 2014 ou a partir de outubro de 2014. A partir de, enfim, da finalização do entendimento do conselho. Certo? Para aplicar a emenda. E aí vamos debater desde quando vamos aplicar a emenda. Correto? Alguém tem um... Não, tá isso mesmo. Na verdade, Não. Outubro eu digo assim, desde Não, porque da finalização do Os concursos que entendimento. estão abertos que foram publicados no edital antes da emenda e os que serão depois da emenda, publicados nesse ano. O início, assim, a publicação do edital Não, eu é coloquei antes da assim, emenda. A gente internamente... Eu coloquei maio, que é desde a publicação da falar um emenda. pouco a respeito disso. Aqueles que não foram finalizados, pode ser do ano que for. E a partir da finalização e da gente enfrentar esse tema agora. Eu até... Eu estou fazendo O de inscrição. agora parece que já está resolvido. Eu gostaria... Gostaria, aqueles que se manifestarem, pelo menos dentro do possível, já iriam expondo sua posição. Então, escreve aí. Bom, primeiro eu gostaria até de dizer que nesse parecer aí, essas anotações que eu mandei para os senhores, não consta especificamente isso, só consta a indicação que a gente precisava discutir depois no artigo lá embaixo, porque, na verdade, as propostas foram encaminhadas na sexta e eu acabei não tendo tempo para fazer essas alterações. Como todos sabem, teve a reunião de coordenadores na segunda, na terça acabei indo para presidente e acabei não conseguindo fazer isso. Mas, de qualquer forma, e eu posso aqui expor, eu entendo que não seria possível aplicarmos a emenda 80 ao concurso de 2013, porque ele vai retroagir a dezembro de 2013, data em que a emenda não estava publicada. Além disso, se a gente fizer isso, a gente acaba por ferir o direito de todos aqueles que tinham interesse no concurso de promoção e que, pela nossa lei, teriam que ter esse concurso de promoção, ao menos aberto, até o final do ano de 2013. O nosso atraso aqui em julgar, eu não sei se pode justificar agora essa aplicação a posteriori de uma regra que vem mudar completamente o sistema, mas enfim. Boa tarde a todos. O meu posicionamento é diferente do conselheiro, assim, porque eu entendo que com a publicação da emenda, todas as normas, todas as leis que são contrárias ou que de alguma forma não respeitam a emenda constitucional, elas são automaticamente revogadas. Apesar dos efeitos retroagirem a 2013, essas só assim, as normas que têm que ser respeitadas, o ato jurídico da promoção, ele se aperfeiçoa na publicação do edital. Então o edital tem que respeitar as normas vigentes à época do edital, ainda que os efeitos retroajam a 2013. Ou seja, qualquer concurso, independentemente da data que vai retroagir os efeitos, o edital tem que estar de acordo com a norma vigente na data da publicação do edital. Com isso, os concursos que estão em andamento, mas que os editais foram publicados antes da emenda, eu entendo que eles permanecem da forma como estão, porque quando foi publicado estava de acordo com a norma vigente. Os próximos concursos têm que respeitar a emenda. Ou seja,
só vai poder participar, que no caso aqui é o primeiro quinto. E isso aí, de certa forma, também acaba estancando e resolvendo essa questão da judicialização, se aplica um terço, se não aplica da lei complementar, da 80, da lei complementar 80. Por quê? Porque um quinto é uma norma ainda mais restritiva, ou seja, só os 20% primeiros da lista, os mais antigos, é que vão poder concorrer. Na 80 eram os 33 e alguma fração, ou seja, uma fração maior. Então, como a emenda é mais restritiva, então não vai ter mais discussão alguma se aplica ou não 80. Por quê? Porque aquela norma também foi revogada no momento da publicação da emenda. Eu confesso que tenho bastante dúvidas quanto a isso, porque a gente acaba ferindo o direito que é do Mas que não estava defensor. aperfeiçoado. Não, Porque, na verdade, assim, o que ela só vai não afetar a coisa julgada do ato jurídico perfeito. O ato jurídico só se aperfeiçoa com a publicação do edital. Fora isso, a expectativa de direito que não foi mas edital, a questão infelizmente é o acaba seguinte, sendo. não, entendi. Acaba pela publicação. Na minha dúvida, Mas não teve uma reforma da nossa Previdência. Não, deixa eu só... A reforma da Previdência levantou essa questão. Ô, Wagner, a minha dúvida é com relação ao próprio teor do edital, porque o edital ele prevê expressamente que as promoções, sejam por antiguidade, sejam por merecimento, elas levarão em conta, no caso dos editais publicados no ano seguinte, a gente sempre colocou que levarão em conta as condições da data dia 31 de dezembro. Que é a data da De retroação do 2013, efeito. que é a data da retroação do efeito. Sim. Aí tá, se a gente for levar em condição, se for levar para julgar a promoção, as condições... Que é requisito para inscrição. Mas então, eu sei que é requisito para inscrição, mas eu acho que a gente tem que... Eu tenho dúvidas por conta dessa disposição. Não sei. Bruno Napolitano. Eu ainda... Não, a minha dúvida é o seguinte, quando a gente publica o edital no ano seguinte, que é relativo ao ano anterior, a gente prevê no edital que as condições para a promoção serão aquelas da data do dia 31 de dezembro do ano anterior. Entendeu? No caso 2013, vai sair lá. Para fins dessa promoção, levam-se em conta as condições existentes em 31 de dezembro de 2013. E aí, a gente não considera isso na hora de ver um quinto. Quem pode se promover? Bom, eu também, apesar de reconhecer que é tormentosa a questão e não há qualquer interpretação de difícil compreensão que pudesse justificar os dois posicionamentos, eu também acho que quando a gente estipula uma ficção jurídica de retroatividade, é justamente para viabilizar que qualquer alteração superveniente que ocorra após a publicação do edital, que ali balizou as regras do concurso, não afete o concurso que está em andamento. E eu não vejo como não afetar, numa primeira análise, a aplicação dessa regra, porque o defensor público que se inscreveu antes de o edital ser publicado, aliás, no momento que o edital foi publicado, ele identificou ali que ele iria concorrer com todos os defensores públicos que quisessem concorrer por merecimento, já que não existia um limitador de 15%, de 1/5 da atividade para entrar por merecimento. Então, veja, ele se inscreveu, tendo ali uma regra posta de que ele seria promovido desde que ele estivesse dentro dos 15% da promoção que está prevista na lei, e dentro desses 15%, ele pegasse metade das vagas, estivesse lá em cima na lista de merecimento, de acordo com a pontuação que ele obtivesse. Se a gente agora retroage a emenda para dizer que ele disputou com todos, ele estava com a pontuação que lhe incluía na lista de merecimento, mas ele está fora por uma nova regra, eu acho que a gente está alterando efetivamente uma regra que já estava posta. Eu não acho que é uma expectativa de direito, mas sim um respeito à segurança jurídica de um edital que já foi publicado e que fixou as regras àquela oportunidade. Até por isso que nós, quando decidimos alterar as regras da promoção por merecimento, mudamos a pontuação, nós aplicamos dali para frente, para evitar que houvesse qualquer risco àqueles defensores que tinham
uma regra já colocada e que respeitar no momento do edital. Só posso fazer uma coisa? Pedro Avelar. Só para. Acho que não, que ele falou coisa que eu falei diferente. Na verdade, sim. Ele se inscreve, Wagner. Não, tá. Fala depois. Não, beleza. Pedro. Em relação ao procedimento, só para ter Bem, eu não sei como é que posso ter melhor que interessado. Eu já fui no nível 5, provavelmente que nível agora, né? Esse interessado no título aí. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que de todos os procedimentos desses 3 mandatos que eu tive, este que realmente traz maior complexidade. Eu falava aqui no início, não existe fórmula na minha concepção que não importe de qualquer forma a impugnação por quem entender incorreto. Isso não tem jeito. Portanto, acho que a carta falava algo assim do outro dia, né? Escolher a fórmula que se aprove menos onerosa. Aí eu queria falar o seguinte, a proposta que a gente fez com a minuta, que a Cátia aperfeiçoou aqui, ela, eu talvez não colocasse desse jeito que está aqui, mas a ideia eu endosso, né? Essas normas passam a valer para o certame de 2015, que a validade, a vigência é janeiro, não é isso, cara? É janeiro de 2015. Como é que a gente sustenta isso? Dentro do que eu te falei, qualquer das provas tem prós e contras. Da seguinte maneira, a gente dizia que dentro do permissível que a Constituição dá para a lei orgânica geral e depois para a nossa em particular, que disciplinar a matéria, a nossa disse, ninguém contesta isso, que anualmente hão de ser promovidos, né, até disse aquela hora, né, os cargos elevados, no nosso caso, né, 15%. E esse anualmente pode ser de 1º de janeiro e 31 de dezembro, não está escrito quando. Anualmente podem ser elevados. Então, o que eu estou aqui tentando imaginar para uma solução? Se anualmente pode ser elevado, se a gente já tem até um problema terrível que eu nem me dava conta quando eu fiz, pode ver que eu não incluí o nível 4 aqui do ano passado, que eu não sabia, depois que eu fiquei sabendo. Então, se a gente tiver que incluir o nível 4, é mais fácil de falar, né? 2013, o Wagner, me desculpa, eu acho que não tem o menor senso, até porque tem um detalhe, apesar do edital dizer de condições pretéritas, as condições que ele se refere são todas, inclusive as legais. Então, as condições legais do 2013 eram outras. Mas eu queria falar o seguinte, a gente acha uma válvula de escape daquela forma de que, em primeiro lugar, é no que couber que vai falar a emenda. Em segundo lugar, dentro do que couber, a lei local já fala, que ninguém contesta isso, que anualmente se elevarão. Então nós vamos aqui fazer um caso esse que eu falei antes, excepcional, só porque está pendente, porque em 2015 a gente vai seguir a emenda do jeito que foi aprovado, o máximo, enfim, é outra história. Mas até lá, um que está pendente, que nem foi ainda aberto no ano passado, e os desse ano, a gente pode usar aquele critério temporal de se entender a retroação possível, ou a abertura até simultânea, né, mas a retroação possível, para, se for o caso, até para o primeiro dia do ano. Dá para se colocar aqui o último dia, isso só para se colocar uma data posterior aos que já foram abertos, né? Ou já foram aqui votados aqui. Mas dá para se colocar qualquer data anterior à vigência da emenda 80, porque a nossa lei permite que se promova. Teria que ser um edital, evidentemente, com condições retroativas. Acredito que nenhuma pessoa ia ficar triste por causa disso, ao fato dela ser condição retroativa. Então, se fizermos isso, há um certo embasamento para que façamos todos os concursos pendentes, aquele do ano passado e os desse ano, ainda com as regras que o Conselho já aprovou, sabendo da dualidade da questão aqui controvertida entre Lei 988 e Lei 80. Ou seja, o Conselho já aprovou, sem falar em emenda que não tinha na época, que nós, por uma questão de ordem aprovada, seguimos a lei, seguimos a posição anterior, não é isso? Não falamos nada daquela terça parte lá que tem na Lei 80, da lista tríplice, nada disso. Isso já foi aprovado no Conselho, só vamos rediscutir porque veio a emenda. Então, se isso já foi aprovado e se der para entender que a emenda pode ser aplicada no ano que vem, é isso que nós sustentamos, quando se fala em vigência no ano que vem, ou seja, só vai ser aplicada, poderia ser até esse ano, mas se fosse esse ano, a gente ia colocar um problema de diferenciar um concurso e todos os demais impugnariam os anteriores. Então, se for para o ano que vem, a gente vai colocar como data aqui base de todos esses certames, uma data anterior à vigência da emenda 80. Com base no quê? Naquele permissivo legal que diz que anualmente, que é qualquer dia do ano,
você pode fazer isso. Só um questionamento. Você não teme nós sermos interpelados judicialmente nos concursos andamentos esse ano, por conta desse termo de vigência no ano que vem? Sim, mas eu também posso sofrer interpelação em sentido oposto. Se for aplicada a emenda, todos esses certames já feitos aqui vão aplicar da mesma forma. Os desse ano, da mesma forma. Qual a razão? Então, na minha opinião, há matéria para discussão judicial em qualquer das posturas que adotemos. Nós acreditamos, eu acredito, que apesar de haver, de qualquer forma, se na justiça houver uma outra decisão contrária a isso, ou se faz a reserva, se for essa a decisão, ou se revoga tudo, e aí vai ter que se revogar o edital. Se a gente não fizer isso, por exemplo, se fosse só fazer do nível do ano passado com as regras atuais, com certeza os desse ano já iriam impugnar. Os que já foram os 2 concursos desse ano. Não tem sentido. O do ano passado tem gente com regra nova e o feito desse ano com regra velha. Então eu acho que falta uma questão aparentemente complicada demais. Bom, para sintetizar tudo aqui, eu entendo o seguinte, que não é fácil, mas a Cátia aborda uma questão de vigência, com o que eu concordo, de regras da emenda só para os concursos de 2015. Antes de passar a palavra para Alexandre Rossi, só então recapitulando, nós temos aqui o posicionamento apresentado pelo Pedro, que diz que de forma alguma retroage ao ano de 2013, né, em hipótese alguma, e 2014 também não, e indicando a vigência a partir dos concursos do ano de 2015. Nós temos o posicionamento do Wagner, que diz que retroage aos concursos de 2013 também, né? Na verdade, não fala em retroatividade. Sim, aplicação da regra na publicação do edital. Publicação do edital. Não tem nada a ver com retroatividade, mas sim ultratividade de uma norma revogada que você quer fazer. Bem esclarecido. E por fim, Luiz Gustavo e Bruno, que procuram pela não retroatividade, nem pela ultratividade. Alexandre Rossi. Boa tarde a todos. É tormentosa mesmo e complexa, como já dito aqui, essa questão, principalmente sobre a aplicação da emenda 80 em relação aos concursos de 2013 e 2014. 2014 eu ouso discordar do nosso decano, eu acho que a aplicação muita discussão sobre a aplicação a partir dos próximos concursos, é uma regra constitucional que foi colocada pelo Constituinte para ser aplicada. Acho que no que couber não cabe muito uma interpretação desse Conselho dizendo aplica-se a esse ano e não aplica-se por conta disso e daquilo. Acho que o que não couber é em relação àquilo que a regra constitucional determina ao judiciário, como bem pontuou no início o conselheiro Luiz Gustavo, em relação à lista tríplice ou não, a entrância e não entrância, o que não se aplica a nós. Então, em relação a 2014, eu nem vou me ater nessa discussão. Eu tendo a seguir o conselheiro Wagner pelo seguinte: realmente o conselheiro Bruno Napolitano colocou uma ficção jurídica, a retroatividade dos efeitos. E a retroatividade dos efeitos é a retroatividade das condições, daquelas condições colocadas pelo Conselho, as pontuações para merecimento que foram obtidas até 31 de dezembro de 2013. Agora, existe uma norma constitucional e a gente, por ser uma ficção jurídica, infelizmente esse conselho, e já vindo da gestão anterior, atrasou os concursos de promoção do 3x4 e 4x5. Agora, não dá para fugir à realidade, e daí a gente está falando da realidade, de que o concurso vai ser julgado a partir da emenda 45, da emenda 80 e da edição do edital nesse sentido. Até poderia se discutir se o edital tivesse sido realmente publicado antes da vigência da emenda 80. Agora, eu acho que a segurança jurídica, sim, pode, qualquer pessoa, qualquer defensor pode ingressar com uma ação em um ou no outro sentido. Só que no meu entendimento, a segurança jurídica seria da aplicação
imediata de uma norma constitucional, que não coloca a possibilidade de retroagir ou não retroagir os seus efeitos. Ela está vigente a partir desse momento. O que, a meu ver, retroage em relação à promoção, seja por merecimento ou por antiguidade, são os efeitos e as condições para a obtenção de pontos do concurso, não uma norma constitucional vigente já à época do edital, da publicação do edital e do julgamento do concurso de promoção. Obrigado, conselheiro. Só então, recapitulando, você acha que se aplica a todos os concursos que não foram abertos? Mesma posição, conselheiro. Agora é minha vez de falar. Eu também encanto também o mesmo posicionamento do conselheiro Wagner e do conselheiro Alexandre, que é o posicionamento da assessoria jurídica aqui da assessoria geral, de que todos os concursos ainda que não tiveram edital aberto, nós devemos aplicar a emenda constitucional. Aqueles que já têm o edital em andamento, nós não aplicamos a emenda constitucional e tampouco podemos aplicar a partir de 2015. Nós não teríamos essa possibilidade. Então, eu entendo, e acho que isso também é um entendimento que seria aplicável, de que se abrirmos o edital, ele já tem que estar adequado à emenda constitucional 80. Wagner. Só para esclarecer aqui com relação à fala do conselheiro Bruno, na verdade houve uma equipe que foi relacionada com o mesmo posicionamento não, com relação ao edital que já está em andamento, isso realmente seria a retroatividade da emenda, que não é o caso. O edital que já foi publicado de acordo com as normas vigentes à época da sua publicação está válido e não vai ter efeito nenhum. A questão é com relação a editais posteriores à promulgação da emenda. E aí, na verdade, não é caso de retroatividade da emenda ao ano de 2013. Mas o que no meu entender, na verdade, vocês estão querendo fazer da ultratividade é uma lei que foi revogada pela emenda. Para que ela continue vigente, é um ato que está sendo publicado a partir da promulgação, porque retroage, como o conselheiro Alexandre falou, retroage alguns efeitos das condições, tal, da questão de 2013, por imposição da 988, que diz que tem que ter um concurso todo ano. É por isso que tem que retroagir os efeitos até o dia 31 de dezembro, que seria o último dia do ano. Só para um questionamento, nós temos algum concurso aberto após maio de... Não, todos os editais são publicados anteriores e de acordo com a norma da vigente. Nós temos pendentes, só para deixar bem claro, pendentes sem abertura, 4 e 5 de 2013. 4 e 5 de 2013. Além disso, 2014, pendentes. Dá para se dizer naturalmente, né? Porque não teria que ser antes, é um depois do outro. Então, pendentes 2 por 3, 3 por 4, 3 por 4, 4 por 5. Portanto, 4 concursos, sendo que um do ano anterior. Além disso, temos os concursos terminados, vindos esse ano. Um deles não vai ser aplicado no ano anterior, mas ele também está sob júdice, não é isso? Que é o 3 por 4 do ano de 2013. Certo. Ele está concluído? Não está concluído porque está sob júdice, não é isso? Mas em termos de conselho, ele está concluído, né? Foi finalizado, só há uma pendência. Não foi, não tem impugnação. Desculpe, tem impugnação também, né? Do 3 por 4. E fora esse, 1 por 2, esse concluído, efetivado e publicado, né? 1 por 2. Isso, 1 por 2. Então, são aqueles 4, sendo que um deles, esse ano, pendente. Basicamente, então, estamos caminhando com 3 posicionamentos. E, com essa 3 linhas, com a retroatividade, podemos dizer, entre aspas. Eu, de minha parte, já estou... Eu pensava num mal menor, mas estou começando a imaginar que, em termos de juridicidade para a coisa, eu acho que a postura se aplicar agora, eu acho muito complicado aplicar uma regra de agora, mas vai abrir o edital agora, né? Para o concurso do ano passado. Esse particular. No caso, me parece que em termos de
juridicidade, essa posição é bem defensável. Não sei se a Kátia concorda com isso. Pedro, infelizmente. Eu só pensava no mal menor, né? Esse ano, no final desse ano, o concurso não tem. É, a questão que fomos impossibilitados, né, de abrir. Ah, sim, não, claro. Não estou disputando que pode ser. Não, digo assim. É um mal que não pode ser. Com certeza. Então, 3 andamentos e agora com a alteração do posicionamento do conselheiro Pedro. Bom, Aderir aí à corrente. discutimos a regra nova. A gente, de qualquer forma, eu não sei se a Kátia vai concordar, mas eu estou pensando que agora, frente a isso, bem, então, por isso que eu falei, se eu conseguir entender isso aqui por majoritário, eu tenho como aderir, não há problema maior. Então, qualquer concurso, a gente vai depois discutir a simultaneidade, isso é outra história, né? Não, isso é outra questão. Isso é outra história. Mas qualquer concurso, então, cujo edital ainda não tenha sido aí publicado, vai estar com regra constitucional. Correto, conselheiro Horácio. Com relação então à aplicabilidade, eu acho que o posicionamento do Wagner é o mais adequado, até pelo seguinte, a gente tem que levar em consideração, na verdade, a aplicabilidade do princípio do tempus regit ato. Então, a gente tem, na data da publicação do edital, um ato jurídico perfeito. Então, se você, na vigência na data da publicação do edital, você tem uma lei vigente, essa lei era aplicada na sua integralidade, ainda que supervenientemente ocorra uma nova legislação. Ou seja, é o caso típico. Se a gente tem aqui um edital já publicado, antes da PEC, antes de alteração de Lei 80, qualquer que seja o ato normativo, o que vale é a lei vigente, a data da publicação do edital. Se no dia seguinte a gente tem uma lei nova, a gente não tem a aplicabilidade dessa lei. Essa lei ela vai ter vigência a partir da publicação do próximo edital. Ah, mas o edital se refere ao ano passado. Só que o edital é a lei referente ao concurso. Então, se o edital vai ser, ainda que por efeito do ano anterior, mas está sendo editado já na vigência de uma lei que trata de forma diferente, aí sim a gente vai ter que então fazer a alteração. Então, tendo eu então a caminhada dessa seguinte forma, então, concursos novos, ainda que sejam do ano de 2013, que vão ser publicados no edital agora, vai aplicar a emenda constitucional 80, vai aplicar os requisitos do artigo 93 da Constituição. Os concursos que já estão em andamento, aplica-se a lei vigente na data da publicação do edital. Uma questão de ordem, senhor presidente. Isso sempre é prioritária, né? Eu me recordei agora também, peço ele para falar antes, que o nosso presidente, na sessão anterior, ele até ao admitir que nos reuníssemos aqui, ele colocou outra questão, que também eu acho que tem que ser abordada. A preocupação que ele disse naquele momento seria de eventual, por conta da suspensão que teve, por conta de decisão judicial. Ele não está nem abordando a questão da emenda, ele está abordando a questão da Lei 80 e da Lei 988, que a decisão não tem nada a ver com a emenda judicial. Então ele também falou que ele queria uma discussão hoje a respeito disso, né? Sim, só pedir para aguardar, porque esse é um dos pontos também que uma discussão na posterior, por quê? Porque o edital desse concurso foi publicado antes da emenda. E daí você vai verificar a vigência da 988 com a Lei Complementar 80, não com a emenda. Esse concurso ele questiona a aplicação da Lei Complementar 80. Isso, não da emenda constitucional. Não da emenda constitucional. Quando foi publicado o edital, não...